Olá, que bom ter você por aqui. Na Bíblia Nossa de Cada Dia, vamos começar hoje a meditar sobre Provérbios de capítulo 21. Bora lá. Vamos destacar o que chamou mais atenção para mim, depois você comenta lá nos comentários o que chamou mais atenção para você. Versículo de número 1, olha isso. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O que nós podemos entender aqui? Bom, o coração do rei, olha Salomão falando isso, hein? O coração do rei, ou seja, a autoridade máxima, aquele cujo coração, aos olhos naturais, é intocável, né? Tá muito distante de que eu possa fazer alguma coisa a respeito do coração do rei. Agora, a Bíblia diz que o Senhor controla o coração do rei. E isso diz para mim algumas coisas importantes. Uma delas é que nós devemos, isso me lembra, né, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, que fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que a gente tenha uma vida tranquila. Isso mostra para a gente que se a gente ora, a nossa oração tem poder, né? O coração do rei é como um rio que o Senhor pode inclinar. Então a gente vai falar com Deus, a gente vai orar. E aquele que muda o coração, que é inatingível para nós, que é o Senhor, ele vai poder fazer aquilo que nós estamos pedindo, se for segundo a vontade dele. Isso também nos fala, pelo menos eu me lembro, eu leio um texto da Bíblia, eu penso em outro. Tiago fala pra gente, no capítulo 5, verso 16, que muito pode, né, pela sua eficácia, a súplica do justo. Então nós podemos orar, né? Pensa aí num coração que para você é como se fosse o coração do rei, né? Pensa aí num coração que você gostaria que mudasse, né? O coração do seu chefe, o coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, o coração do seu marido. De repente tem um coração, né? O coração dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. De repente tem um coração, o coração daquele que está alugando a sua casa, né? O landlord. Você quer mudar o coração de alguém que você não tem como mudar? Bom, Provérbios capítulo 1 fala assim, o coração do rei, ou seja, aquele que é investido de autoridade, né? É controlado pelo Senhor como se fosse um rio, né? E ele o dirige para onde quer. Vai falar com Deus a respeito desse coração. Deus pode aquilo que você e eu não podemos. Quero meditar com você também no versículo de número 3. Olha só o que diz aqui. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E se a gente pensa do ponto de vista do Velho Testamento, a gente precisa pensar, os sacrifícios, eles eram mandamentos ditos pelo Senhor que deveriam ser feitos. Então aqui o Senhor está colocando duas coisas uma do lado da outra, né, através da vida de Salomão, dizendo, Deus gosta que você faça aquilo que é justo e certo, e que isso é mais aceitável do que um sacrifício. O sacrifício fala da aparência, fala de obedecer uma regra, fala de cumprir um mandamento. Agora, fazer o que é reto, o que é justo e certo, tem a ver com o coração. Tem a ver com a motivação, né? Eu não mencionei o verso 2, mas Deus é o Senhor é quem pesa o coração, como diz no verso 2. Então, o que Deus está falando é que Ele deseja a nossa integridade. Que você e eu, nós possamos ser pessoas que, mais do que obedecermos a regra e sermos certinhos do lado de fora, buscarmos uma aparência, buscarmos ser bem visto pelos homens, que a gente busque e, na verdade, se preocupe principalmente com aquilo que Deus pensa, porque Ele vê o coração, né? Vamos fazer o que é justo e o que é certo por dentro e por fora, né? É muita falsidade. Chega uma pessoa que você não perdoou, você tá com raiva dela e você pega e fala: "Oi, querida, tudo bem?" Essa é a aparência. O que está no nosso coração? Nossa, que imundícia, que droga, não queria ter visto essa pessoa. Deixa eu sair daqui, né? Deus ele gostaria que você perdoasse essa pessoa, né? Deus gostaria que você entregasse ela para o Senhor dizendo, Pai, muda essa pessoa, que você orasse, a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos, e isso é totalmente contra o fluxo do mundo, né? A nossa carne, o nosso eu, a gente quer pagar o mal com o mal, a gente quer vingar nós mesmos, mas a Bíblia fala para nós perdoarmos o outro, então, que nós possamos ser íntegros, né? Que lembremos desse versículo, o Senhor, ele gosta que a gente faça o que é justo e certo, não só a aparência do sacrifício. Vamos para o versículo 5. E quando eu li o versículo 5, eu linkei ele com o versículo 22 e eu vou te explicar por quê. Versículo 5 fala assim, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura. Fartura não é o que a palavra parece, tá? Fartura é o que farta, não é isso não. Fartura tem a ver com você ter abundância, ok? Então vamos lá. Os planos, né, bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então o precipitado, o apressado, ele vai enfrentar a miséria. Quando ele toma decisões apressadas,
e não planeja, porque o contrário disso é o princípio do versículo, ele não faz um plano elaborado, ele não pensa no começo, no meio e no fim, ele não pensa nas implicações de uma decisão, é muito provável que ele tenha problemas. E por que é que eu linkei ele com o versículo 22? Presta atenção. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Esse provérbio está colocando o sábio de um lado e o valente do outro. O sábio é o que usa a cabeça, é o que usa a sabedoria, e a gente está falando aqui da sabedoria de Deus, né? O sábio é aquele que pensa antes de agir. Ele tem a estratégia, ele depende de Deus, mais do que depende da força. O valente é o forte. Eles confiam na sua fortaleza. Eles confiam naquilo que eles construíram. Então, vamos juntar os dois versículos, uma coisa com a outra? Se a gente vai fazer um plano, né? Nós precisamos fazer um plano bem elaborado. Né? Nós precisamos pensar, nós precisamos não ser apressados, nós precisamos, juntando com o versículo 22, não confiar nas fortalezas que a gente mesmo constrói, ok? Isso é o cerne, isso é o mais forte aí desses dois provérbios. Que Deus, em nome de Jesus, nos ajude, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Quero meditar com você agora em outros dois versículos. O versículo 9, eu juntei com o versículo 19 e depois eu vou completar com o 23. Vem comigo. Versículo 9. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com a mulher briguenta. Ai, ai, ai. Vamos nós de novo. Versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E antes de eu ler o versículo 23, vamos tentar entender aqui. Os dois versículos estão falando de mulher. Ok, mulheres, vamos abraçar essa situação aqui, vamos meditar nisso. Nós não devemos ser mulheres briguentas, ok? A Bíblia diz pra gente que isso não é bom. Tudo bem? Não é legal. Então, o que nós precisamos fazer, mulheres? Vamos nós aqui. Mas eu acho que eu também, homens, vamos aplicar esse conhecimento para nós também, porque tá falando da mulher briguenta, mas vamos combinar que homem briguento também é um negócio muito chato, né? Não tá escrito, mas vamos dar uma aplicada no conhecimento? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer, perguntar para o Espírito Santo assim, porque o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, ele pode falar com você. Então, primeira coisa, você tem que perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou briguenta? Eu sou briguento? Eu sou explosivo? Por que eu tô falando para você fazer essa autocrítica aí diante do Espírito Santo e perguntar a opinião dele? Não é autocrítica, na verdade. É perguntar para ele a opinião dele. Porque às vezes a gente lê um versículo desse e a gente pensa assim, não, eu não sou briguenta. Eu só reajo quando eu tenho razão. Pô, velho, aí você tá preso na sua fortaleza de que quando você tem razão, você é absoluto e nunca pode estar errado. E você tá enganado se você pensa assim, ok? E eu também, se eu pensar assim, que eu sou o super certo, eu tô errado. Então, primeira coisa, perguntar pro Espírito Santo, eu sou briguenta? Segunda coisa, se o Espírito Santo falar para você, você tem alta combustão. Qualquer coisa que sai daquilo que você pensa, daquilo que você planejou, daquilo que você quer, você explode. Se o Espírito Santo falar isso para você, então a gente vai pedir para o Senhor uma coisa. Pai, em nome de Jesus, troca as minhas palavras. Senhor, se quando eu fico nervosa, se quando eu quero brigar, se quando eu explodo, eu firo com palavras, Senhor, me ajuda com isso em nome de Jesus. E aí, agora eu vou entrar no versículo 23 que eu falei para você que eu ia linkar. Olha aqui, ó. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Bom, eu liguei esse versículo e esses dois pelo óbvio, né? Quando a gente tá nervoso, a gente tende a abrir a boca mais do que deve. E aí a gente não é cuidadoso no que fala. E aí a gente causa muito sofrimento. Então a gente precisa pedir para o Senhor, Pai, troca a minha amargura por doçura. Deus, por que é que eu sou tão explosiva assim? Eu aprendi isso com um modelo, né? Eu tive pessoas explosivas que fizeram parte da minha criação. Eu aprendi que o jeito certo é agir assim. O provérbio está dizendo pra gente, a mulher não pode ser briguenta. É melhor passar por situações muito difíceis do que viver com ela. E a gente não quer ser briguenta, a gente ama a Deus, a gente quer parecer com Jesus Cristo. Então, vamos pedir para o Senhor para nos ajudar a cuidar da nossa boca. Porque o versículo 23, eu não sei você, mas ele me lembra outro. Você lembra de Efésios 4, 29? Aqui esse versículo fala que a gente deve transmitir graça aos que ouvem, né? As palavras que saem da nossa boca, elas deveriam servir para levar bênção para o outro. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, a pessoa pensa que o oposto de ser briguento é ser uma pessoa que não abre a boca para nada. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós podemos, sim, aconselhar, falar, exortar e até
entre aspas, brigar, no sentido de discordar de uma outra opinião, não brigar, mas podemos discordar de uma outra opinião falando com amabilidade. Se eu comunico uma verdade com grosseria, eu vou fechar o coração do meu ouvinte. E aí a gente vai ver aquilo que a gente viu no outro provérbio. O coração do irmão ofendido é o quê? É uma cidade trancada. Aí não vai prestar. Então, se você quer que o outro receba bem a sua ideia, você precisa pedir para Deus te ajudar a mudar as suas palavras. Você precisa ser doce para falar. Não é uma questão de escolha. Se você for briguenta, não vai ser legal. É o que diz Provérbios, ok? Mulheres, vamos pedir ajuda para o Senhor a respeito disso. Versículo 14. Homens também, viu, gente? Versículo 14. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando eu li nessa versão NVI, a palavra suborno não me soou bem aos ouvidos, e eu pensei, deixa eu procurar na revista atualizada e na revista corrigida para ver qual outra palavra que é posto, né? E a palavra apresentada é dádiva, que é tipo um presente. Então, quando nós presenteamos alguém, né, não para aparecer, aqui no provérbio está falando, o presente que se faz em segredo, aquilo que você chega e dá para a pessoa, né, isso acalma a ira. Você deve acalmar a ira do outro pedindo perdão pelo que você fez, se corrigindo e buscando mudar de vida para não ofender a pessoa. Beleza, tá certo isso. Mas quando você dá um presente, é como se fosse um plus, né? Tipo, ainda mais se a pessoa tem como linguagem do amor a questão de receber presentes, né? Poxa, ela vai se sentir muito amada, por menor que seja o presente. Então, acalma a ira e apazigua a maior fúria. Então, se você é pão duro, se você é suvina, você não tem o hábito de dar presentes, recebe aí no seu coração, ok? Dê presentes. Não precisa ser coisas caras e também não precisa ser só para quem está irado. Dê um presente para quem você quer, você ama, né? Eu me recordo que quando eu e meu marido nós estávamos no período de oração, se conhecendo, volta e meia ele passava no estacionamento da escola onde eu dava aula e ele pegava uma florzinha de jardim e ele colocava no meu para-brisa ali preso no limpador de vidro. E quando eu saía da escola eu via a florzinha pregada lá, eu sabia que ele tinha passado dali, tinha pensado de mim. Era uma flor que ele tinha apanhado no canteiro de alguém, ok? Assim, era um presente. Qualquer presente, por menor que seja, ok? Alegra o coração. E aqui Provérbios está dizendo que é capaz de acalmar a ira e apaziguar a maior fúria, ok? Vamos lá, gente. Deixa de ser miserável, pão duro, bora dar presente para as pessoas, tá bom? Continuando e quase finalizando, eu quero falar de mais 2 versículos. Versículo 30, vocês viram que eu estou selecionando, né, gente? Tem tanta coisa linda para falar, mas vai ficar muito comprido. Versículo 30, não há sabedoria, pausa, eu escrevi aqui do lado da minha Bíblia, forte, você já sabe, né? Bateu forte ao meu coração. Olha o que diz esse versículo. Verso 30, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. E, de repente, você lê um versículo como esse e sabe o que vem na tua cabeça? Então por que eu vou planejar? Se nenhum plano que eu fizesse não pode se opor a Deus, tipo, se não for da vontade de Deus não vai acontecer, eu não vou nem planejar, eu não vou nem isso. Bom, eu acho que se você está lendo Provérbios, prestando atenção, você sabe que não é isso que você deve pensar, né? Até agora a gente está falando a respeito de fazer planos bem elaborados. Volta no versículo 5 e a Bíblia nunca se contradiz, ela se completa, ela se responde. Então, o que isso significa? A verdade desse versículo é: Deus é soberano. O Pai, ele tem um plano. Então, não há nada que você possa fazer que venha a ser bom ou melhor do que o plano do Pai. E a segunda coisa, eu não preciso trabalhar me opondo a Deus. Eu posso trabalhar com Ele. Então, eu pego os meus planos e eu vou para o Senhor e digo: Pai, se é da Tua vontade, se esse plano é o melhor para mim, Pai, em nome de Jesus, me ajuda a realizar. Pai, se isso é bom para os meus filhos, se isso é bom para os meus negócios, se isso é bom para a minha saúde, se isso é bom para as minhas finanças, Pai, me ajuda a fazer. E aí, nada vai resistir, nem a você e nem a Deus. A gente não vai trabalhar contra Deus, a gente vai trabalhar junto com Ele, ok? Com a mão dele. E aí, para finalizar com chave de ouro, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Aleluia! E o que a gente aprende aqui? Pelo menos para mim, isso fica muito fácil. A gente faz a nossa parte. A gente vai preparar o cavalo para o dia da batalha. A gente vai fazer o natural, a gente vai fazer a nossa parte. E o Senhor é quem dá a vitória. Ele entra com o sobrenatural. A gente só tem o natural, o sobrenatural é dele. Isso me lembra, não sei se você relaciona um texto com outro, Salmo 127, 1 e 2 fala o quê? Né? A gente tem que edificar a casa.
Mas a gente vai edificar em vão se o Senhor que edifica a casa não estiver lá, né? O Senhor edifica a casa. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, a gente edifica a casa. E a gente conta com a edificação do Senhor, né? A gente põe a sentinela para viajar, para vigiar, mas quem cuida dos muros é o Senhor. Então, o Senhor vai dar a vitória, mas a gente vai se preparar para cada passo, sem preguiça, com intencionalidade e buscando o que é melhor. Que bom que você esteve comigo até aqui. Ficou comprido esse podcast, hein? Deus abençoe muito o seu dia e todas as decisões que você for fazer hoje e nessa semana. Até a próxima.